É comum, quando falamos de pobreza, lembrar do continente africano. A maioria das pessoas lembram, inclusive, da África do Sul. É verdade, na África do Sul, os 10% mais ricos acumulam 65% da riqueza daquele país. Mas é bom lembrar que a África do Sul viveu décadas de um regime segregacionista imposto pelo Estado. O apartheid construía escolas para negros e escolas para brancos. Tinha um bebedor para negro e um bebedor para branco, o lado da rua para os negros e um lado da rua para os brancos. Quando a gente fala de África do Sul, parece ser uma realidade distante e absurda. Mas eu queria aqui lembrar que o Brasil só fica atrás da África do Sul quando a gente vai falar de desigualdade social entre os 10% mais ricos do país e o resto da população. Os 10% mais ricos do Brasil acumulam 55% das riquezas desse país. É verdade que o Brasil foi um dos últimos países e o último país no continente americano a abolir a escravidão. Em 1888 acaba a escravidão no Brasil e nós temos uma imensa parcela da população que é negra. Na verdade, até hoje, o Brasil é o segundo país com maior população negra do planeta. Tá legal? E essa população negra nunca recebeu da escravidão até hoje uma política governamental de inserção estrutural dessa população no mercado, dessa população no sistema capitalista de fato. É muito fácil falar que você tem que ensinar a pescar e não dar o peixe, mas para uma população que nem a ela houve um sistema de ensinar a pescar, como nós vamos falar de justiça e igualdade nesse país? Num país no qual a população negra nunca recebeu um programa estrutural de inserção econômica, como nós vamos falar de, agora, programas para combater a violência, sendo que, na verdade, essa violência provém da pobreza? No Brasil, a cada 67 brancos que morrem por arma de fogo, há 1.700 negros também morrendo pela mesma causa. Entre negros e brancos que moram no mesmo lugar, que têm a mesma renda no Brasil, um negro conta com 23% de chance a mais por morrer por arma de fogo pelo fato de ser negro, de acordo com o Atlas da Violência 2016. No Brasil, a desigualdade social é estrutural. E o governo atual? O que ele vem fazendo para combater a desigualdade social no Brasil? Nós somos o país mais desigual do mundo. Se formos comparar o 1% da população mais rica. No Brasil, 1% da população mais rica acumula 28% da riqueza desse país. A gente só perde de maneira humilhante, né? A gente só fica atrás do Catar, que é um país minúsculo, governado pela mesma família desde o século XIX. O Catar tem uma população cujo 1% dessa população absorve 29% da riqueza. O Brasil, 1% da população brasileira, absorve 28% da riqueza nesse país. E nós não discutimos desigualdade social. A desigualdade social é o motor da pobreza no Brasil. De 2000 a 2014, a pobreza diminuiu no nosso país. De 2000 a 2014, entre 75% uma diminuição da pobreza. Digamos que 75% dos mais pobres entraram numa nova faixa de classe social, entrando na classe social, na classe média. Porém, é bom lembrar que agora, de 2014 para cá, já temos um empobrecimento dessa mesma faixa de população que saiu da pobreza. Alguns economistas costumam falar que os mais pobres no Brasil passaram por uma porta giratória. Eles passaram pela porta giratória, viram um novo mundo, viram uma nova sociedade, uma possibilidade de enriquecer e já voltaram a olhar para o mundo em que costumavam anteriormente. Atualmente, nós temos, na verdade, um aumento da pobreza no Brasil em 40%, de acordo com o próprio IBGE e suas análises mais recentes, juntamente com um estudo da FGV, analisando o aumento da pobreza no Brasil.
Esse estudo mostra que a pobreza no Brasil vem aumentando em 40% de 2014 para cá. Os últimos números apontam, inclusive, uma perda de renda em 17% para a população mais pobre. Isso significa que a pobreza volta a aumentar no Brasil. Apesar de 2000 a 2014, nós tivemos a possibilidade de vivermos uma queda de 75% da população mais pobre. Agora nós voltamos a aumentar o número de pessoas que morrem de fome nesse país. Nós não estamos discutindo desigualdade no país mais desigual do planeta. É necessário cobrarmos políticas públicas, cobrarmos os projetos de combate à desigualdade social. No Brasil, crescimento econômico é extremamente necessário. Mas é bom lembrar que crescimento econômico não é a única coisa que vai combater uma desigualdade social tão estrutural. Ao bem da verdade, a ditadura civil-militar no Brasil teve um estrondoso crescimento econômico. Porém, os próprios economistas apontam, houve uma incrível concentração de renda nesse mesmo período no Brasil. Além disso, a inflação brasileira chegou a bater 1.110% de inflação ao ano no final do período da ditadura civil-militar no nosso país. Portanto, apenas o crescimento econômico não é o suficiente. Temos que lutar para que o PIB brasileiro aumente de maneira urgente. A nossa indústria, nos últimos meses, tiveram uma queda de 0,5% em um mês. Nossa indústria está encolhendo. O Brasil não está gerando trabalho, o Brasil não está gerando emprego. Mas apesar disso, é verdade que temos que gerar trabalho e crescimento econômico. Mas onde estão os programas sociais que irão repartir a riqueza no nosso país? Ou nós vamos continuar nadando no mar de lama, num dos países mais desiguais do mundo. Melhor, no país mais desigual do mundo, quando comparamos 1% mais rico das pessoas que moram aqui.